E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora, trazendo todas as últimas notícias do nosso querido tricolor São Paulo, que perdeu no fim de semana pro Mirassol no Morumbis. Um jogo patético. E a torcida do São Paulo, a torcida organizada, a torcida independente, fez aí um manifesto. E acho que estamos chegando no fim da era Zubeldia. Quero que você comenta aí. Você é a favor da saída do técnico Luiz Zubeldia? Deixa aí o seu comentário. De mais nada, deixa aí embaixo também, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo, no final eu volto e a gente vai falar muito desse São Paulo, do Zubeldia. A situação não tá nada fácil, meus amigos. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Pela Libertadores, a Marina Buffon é quem vai contar pra gente qual deve ser a estratégia do técnico Luiz Zubeldia. Boa noite, Mar. O tricolor vai poupar algum titular? Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. O São Paulo, olha, tá com problemas, a gente sabe, o departamento médico lotado e ganhou 2 novos problemas para esse jogo de amanhã. Jogou contra o Tajeres pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Acontece às 7 da noite lá no estádio do Morumbi. São Paulo já está classificado para as oitavas, mas o empate amanhã já garante de vez a primeira colocação do grupo D, já que no mesmo horário jogam o Libertad e o Alianza Lima também, Libertad que está na segunda colocação. Para amanhã, o técnico Luiz Zubeldia não vai mais ter 2 jogadores. Oscar, que saiu no intervalo da derrota contra o Mirassol no último final de semana, não teve uma lesão detectada na coxa, mas deve ser aí poupado amanhã, continuar fazendo trabalhos internos para voltar inteiro no final de semana para o jogo do Campeonato Brasileiro. E também Alisson, que vai cumprir suspensão. Bobadilha deve ser o escolhido aí junto do Pablo Maia para essa dupla da volância do São Paulo. Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça para montar o quebra-cabeças desse time, dessa escalação de amanhã. Tá bom, Mi? Beijo para vocês. Beleza, Mar. Muito obrigada. Fala, Miller, o que você tem expectativa aí desse São Paulo? Não, o São Paulo tá bem na Libertadores até agora, né? Joga com o time reserva amanhã, sem dúvida nenhuma, né? Vai poupar todos os titulares. Mas a realidade do São Paulo tem que ser o Campeonato Brasileiro, né? Ainda bem que vai ter a parada, né? Isso vai ser bom para todo mundo. Mas você não acredita, né? O quê? Que o São Paulo possa conquistar o brasileiro. Não, brasileiro jamais. Não dá. Não dá. Brasileiro, pra mim, é Palmeiras e Flamengo. Vão brigar pelo título. São Paulo. Por aí, São Paulo tem chance nas Copas. Nas Copas, perfeito. Nas Copas, sim. Só nas Copas, né? É isso aí. Bom, vamos. Já levantar muito. Eu tô lutando uma certa alegria na sua parte. Antes... Um sorrisinho, você quer mandar um abraço pra quem? Não, mandar um abraço pra Casa Ricardo em Santos, que faz um acolhimento muito bacana, a Casa Crate, das pessoas que saem das suas cidades e vão pra Santos pra tratar em hospitais de Santos, e eles acolhem essas pessoas sem cobrar nada. Então, um abraço pro pessoal da Casa Um abraço pra Casa Ricardo, um beijão no coração de vocês. Agora, chegou a hora de falarmos... O show, chegou a hora do show. São Paulo! Torcida vai a tricolor após a derrota. Esperar o São Paulo perder o jogo, não sei quanto tempo pra botar no programa, velho. Impressionante. E você tava de stand-by. Eu que falei, tem que chamar. Agora o Marcel falou, chama ou não Você chama? sabe que eu tinha terapia às 3 da tarde. Sério, mas vai dar tempo. Você vai dar tempo. Vai no Morumbi ver jogo do Eu vim São pra Paulo, cá. é uma terapia. Você acha bom isso? Vai ao jogo Por do São Paulo que no Morumbi. você bateu palma, ironizando? Eu Tá tô feliz! Eu estou aplaudindo. Tá feliz! É o hater do Zubeldia, tá Eu feliz! sou um cara feliz, eu sou um E eu cara tava ali feliz. no banco, tá Eu sou um cara feliz, tá feliz, tá feliz. É melhor ser feliz do que ser triste, já disse o poeta. É o seguinte, eu Futebol é alegria, segundo o Bubu. a Só espetacular alegria. torcida tricolor, a torcida que conduz. Porque a torcida de São Paulo, além de ser participativa, ativa, mais de 30 mil no Morumbi, jogo contra o Mirassol e tudo mais, e guardando dinheirinho pra Libertadores, e tem o negócio da questão facial ali, que não deu muito certo. Deu pau. Não deu certo? Deu Não, pau. deu pau. Metade dos caras, só torcedores do São Paulo que foram no Morumbi, não conseguiram entrar com aquela questão facial, tecnologia ali, não deu certo. Nem isso, essa direção de São Paulo tá conseguindo Até acertar. começou, foi o primeiro jogo da facial, né? Não deu certo. O primeiro já foi uma derrota ali, né? Já foi uma derrota facial, depois a derrota em campo. Então eu estou aplaudindo a torcida tricolor, porque é isso aí. São Paulo mereceu ser vaiado, mereceu ser muito vaiado, mas muito mesmo. E foi. Então estou aplaudindo essa manifestação. A torcida de São Paulo, que é muito parceira. São Paulo não foi rebaixado até hoje por conta dessa torcida. Não é por conta de dirigente, já teve contribuição uma vez, um pouquinho Muricy, um pouquinho Dorival, um pouquinho Hernandes. A torcida do São Paulo não deixou esse time cair até hoje. Mas o pessoal está se esforçando. O pessoal está se esforçando bastante. Para o São Paulo se rebaixar. Sim, há muitos anos. Diretoria está se muitos esforçando loucamente,
né? E o time também, em muitos momentos também e tal. Então a torcida é o seguinte, a torcida do São Paulo tem que se unir. Você tem os Uber Lovers e os Uber Haters, né? Você é o quê? Eu tô no meio do caminho. Que cara de pau. Eu tô no meio do caminho. Estou no meio do caminho. Porque assim... É verdade. Teve um momento nesse programa que eu perdi um debate pro Birner e ali eu comecei a chamá-lo de Zubeldeus. Até ele perder a invencibilidade dele. Porque futebol bonito... Tem mais de um ano o Zubeldia. Qual jogo do São Paulo foi bom com o Zubeldia? Nenhum ano. Você não coloca nos dedos de uma mão jogos bons. Nossa, que jogo espetacular. Que jogo bonito. São Paulo jogou muito bem hoje. Meu Deus, não. É tudo sofrimento, é conta do chá, é uma luta. Peraí, tá tudo muito bonitinho, muito calmo. Isso não é F-show. Vamos dividir a tela. Deixa os dois. Divide a tela. Fica aqui do meu lado, preciso de Não, aqui eu não posso aparecer. Vamos tem uns boletos pra pagar. Birner e Bubu, vamos dividir uma tela, porque aqui claramente há um debate que é... O Bubu, ele questiona o São Paulo e o seu comportamento criticando o Zubeldia. O Birner defende o Zubeldia e o trabalho para médio e longo prazo. E que alguns oportunistas talvez esperem a primeira derrota para massacrar. Tem vários. Sim. Como Palmeiras perdeu 2 jogos em casa. Para times mais fortes do que o Mirassol. Perdeu 2 jogos em casa. O Mirassol fisicamente jantou o São Paulo. E ao contrário, eu vi a transmissão e obviamente são, inclusive, um dos comentaristas, o Alexandre Losetti, para mim um dos melhores que tem no país. Gente boa demais. Eu discordo plenamente sobre o domínio do Mirassol no jogo. Nossa! Eu discordo plenamente. O Mirassol chutou uma bola em gol, fez um gol no erro do Rafael, no erro do goleiro do São Paulo, que obviamente tem muito crédito. E concordo que o São Paulo jogou mal. Concordo. Mas aí eu tenho que colocar o mundo real para os São Paulinos. E para quem quer ter um debate técnico. Põe pro Bubu mundo real. Fisicamente, sabe quantos jogos o Mirassol tem a menos que o São Paulo na temporada? Quantos? 10. Olha aí. Eu não jogo 10 jogos a menos que o São Paulo. Peraí, eu não jogo há um tempão. Vamos mudar de ESPN, ficar um ano sem jogar e vamos jogar contra o São Paulo. Cutia resolve. Vai chegar fisicamente... Cutia resolve. Cutia salva o São Paulo, etc. Eu acho que Cutia é importante. Os jogadores do São Paulo estão sendo trabalhados. O São Paulo tem bons jogadores de Cutia, mas eu vou trazer aqui os números. Vamos trazer os números. Lucas Ferreira participou em 16 jogos. Por enquanto, o melhor jogador de Cutia que o São Paulo tem ali. Importante taticamente, sem bola. 16 jogos. 1 gol. Atacante. Salvou o emprego do Zubeldia. E uma assistência... Não salvou o emprego, nem ia ser demitido. E uma assistência contra o Náutico no Morumbi. Tá jogando bem, mas obviamente quando você fala no atacante pronto, que você quer para um time que vai ser campeão, olha o Flamengo, a quantidade, olha o Palmeiras, olha até o Cruzeiro, você pensa que tem que fazer mais. O Lucas Ferreira não tem nada a ver com isso. Esse é o momento, o estágio da carreira dele é normal, ele é um bom jogador. Matheus Alves. Substitui o meio, não sei o quê. Vitória contra o Santos. Salvou o emprego do Zubeldia. Segundo garoto da base. Duas assistências. Vai lá. 2 assistências. Não, mas você quer que o São Paulo seja campeão. O São Paulo não pode perder jogo. Então ele tem que jogar bem sempre. 2 assistências. Tá legal. O Veiga não consegue jogar várias vezes. O Arrascaeta oscila. Mas o São Paulo quer que o Alves, subindo da base, resolva jogos. Rodriguinho, subiu em 2022. Tecnicamente muito bom jogador. Gol na Copa do Brasil. Terceiro garoto da base é salvar o emprego do Zubeldia. Um pouco de personalidade, acho. 3. Até agora, quantos gols nesse ano? Fez um gol, classificação contra o Náutico na Copa do Brasil. Rodriguinho, chapada do Rodriguinho. Já a Nath vai decidir, vai calma, vamos chegar. 1 gol. Então nós temos Lucas Ferreira, 1 gol. Alves, 100 gols, 2 assistências. Rodriguinho, 1 gol. Luca não estava à disposição, outro da base. Luca na Libertadores, ele citou 4. 1 gol. Salvou o emprego e a invencibilidade do Zubeldia na Libertadores. Lamento informar pra você. Não estava à disposição contra o Mirassol. Como não estavam Lucas, como não estava Ferreirinha, como não estava o centroavante titular, como tem o Pablo Maia voltando, como não estava Marcos Antônio, como não estava até Igor Vinícius. Cara, eu nem consigo lembrar de quando Juan, eu não consigo nem lembrar todos os desfalques do São Paulo. Mas o Bubu, que é um Zubel hater, apesar de chamar de Zubel Deus, ele quer que o São Paulo ganhe todos os jogos. O São Paulo não pode perder jogos. Não pode perder no jogos. Mirassol no Morumbi. Esse jogo está tranquilo. Pode ser rebaixado. Fica tranquilo, pode ser rebaixado. Tá com ironia fina. Eu concordo com você sobre o projeto de rebaixamento. Mas se o São Paulo for rebaixado em algum momento, e você olhar para os jogadores que estão lá, olhando a diferença do elenco do Flamengo, sabendo que a base
a base que o São Paulo tinha antigamente, a base de Kaká, de Casimiro, de Davi Neres, é hoje a base do Palmeiras. São Paulo... Quem revela hoje os melhores jogadores mais técnicos do futebol brasileiro é o Palmeiras. Mas você acha que o São Paulo deve achar que o São Paulo é o São Paulo de Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario, Nelson Marcelo, o São Paulo é o atual campeão da Copinha, é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. Campeão brasileiro. O senhor Zubeldia, eu recomendo aqui, eu citei fora do ar, você o Zubeldia faz milagre. Um elogio a Richarlison. Richarlison, que é um ídolo do São Paulo, numa entrevista ao Aloysio Chulapa, que também é ídolo do São Paulo, ele destruiu Zubeldia. Com um argumento muito bom em relação à base do São Paulo. A base do São Paulo ainda é, né, a menina dos olhos, é uma joia. É uma base forte. E tem vários jogadores que estão salvando o emprego do Zubeldia. E o Zubeldia, São Paulo campeão da Copinha, Copa do Brasil Sub-20, grandes jogadores, talentosos e tal, ele falava, os meninos não estão prontos, não vou colocar. Teve o Campeonato Paulista para dar maturação para esses jogadores, dar minutos para os jogadores, não deu. E o São Paulo teve que perder do Palmeiras na semifinal no Allianz, porque ele não conseguiu ganhar da Inter de Limeira com um jogador que não ganhou de ninguém, foi rebaixada. O São Paulo com um a mais não conseguiu ganhar. E tinha Oscar, tinha Lucas, tinha galera, tava tudo lá em campo, Luciano. Não ganhou. Tomou 3 gols e não ganhou do Velo Clube. Se o São Paulo tivesse ganhado alguns joguinhos do Paulista desse tipo, que não ganhou, o São Paulo teria feito a semifinal com o Palmeiras no Morumbi. E talvez a história fosse diferente. Então o Paulista já vai pra conta do Zubeldia. O Palmeiras mereceu então, por exemplo, o Palmeiras semifinal? O Zubeldia, por exemplo... O São Paulo taticamente foi melhor que o Palmeiras. Calma. Aí o Zubeldia detonou a base do São Paulo. Não estão prontos. Os meninos estão prontos. Aí quando o São Paulo tem mais lesões, que eu acho que ele ajudou a estourar os jogadores. Porque, por exemplo, o Caleri não precisava ter jogado no sintético, no tapetinho contra o Botafogo. O Oscar não precisava ter ficado o jogo inteiro contra o Náutico num gramado pesado para estourar o Oscar de novo. O Lucas, então assim, se ele tivesse dado mais minutos para os garotos da base, ele devia fazer isso para promover essa boa base que o São Paulo tem, ele pouparia jogadores mais cascudos. Então o São Paulo tá com o DM cheio para mim também, porque o planejamento foi errado. Errou muito o planejamento. E aí, na hora do desespero, não tinha ninguém, começa a botar a molecada na fogueira. O Richarlison falou muito bem isso. Vai lá na Libertadores, Lucas Ferreira entra, ele vai lá contra o Libertar Caixa. Luca, meu Deus, estamos perdendo a imensidade do Morumbi aqui. Vai, garoto, vai lá, põe o moleque na fogueira, o moleque vai lá e faz o gol. Então a molecada do São Paulo está salvando o emprego do Zubeldia. Então eu não estou entendendo. E aí agora, tem gente falando assim, o Zubeldia agora está usando a base. Está usando porque não tinha mais nada. E aí ele já devia ter feito esse uso dos garotos há muito tempo. Então parabéns, eu quero concordar com o Richarlison. Bom, eu discordo radicalmente do Richarlison, que inclusive é um injustiçado na maneira como ele é tratado muitas vezes por parte da torcida. Vamos lá, mais 2 minutos para esse debate. Mas assim, vamos ver quem vai levar. Os garotos estão resolvendo. Não, deixa aí. Então eles vão mal os garotos? Segunda coisa, ele é o técnico que mais usou jogadores da base do São Paulo depois do Rogério Ceni, em bastante tempo. Terceira questão. Dá o elenco do São Paulo pro Felipe Luiz e pro Palmeiras, ou pro Abel, e cobra título. Dá o elenco do São Paulo pro Flamengo e do Palmeiras e cobra título. A finança do São Paulo e cobra título. O elenco do São Paulo é melhor que o do esporte. O São Paulo não venceu o esporte no Morumbi, mesmo com a ajuda da arbitragem. A arbitragem inventou um pênalti pro São Paulo, nem assim o São Paulo conseguiu vencer no Morumbi. O São Paulo não venceu o Fortaleza no Morumbi. São Paulo não venceu o Mirassol. Então o Mirassol não tem um elenco. O elenco do São Paulo não é mais curto. O time do Mirassol que entrou em campo não é pior que o do São Paulo. O Fortaleza tá cansado, o Sport tá cansado e o São Paulo não ganha no Morumbi. Pra ganhar no Morumbi é um parto. Dá o elenco do São Paulo pro Felipe Luiz. Eu só digo isso pra você. Jogo que o Zubeldia admitiu que errou. Então, assim, o São Paulo ganhar no Morumbi hoje é um parto. Tá difícil. Sempre foi uma fortaleza pro São Paulo recente, com elencos curtos, com técnicos passados que tinham problemas também de calendário e tudo mais. O São Paulo no Morumbi era muito forte. Com o Zubeldia, pra ganhar de qualquer time no Morumbi hoje, pro São Paulo tá difícil. Então, desse jeito, tá na cara. O São Paulo vai lutar contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento. E aí não é só a diretoria, tem uma culpa enorme, a maior de todos, porque endividando o clube, não sei o que e tal, mas a comissão técnica do Alto São Paulo também precisa fazer algo muito melhor com um elenco que não é ruim. Nunca mais elogios do Beldia. Tem jogadores bons na base. Nunca mais. Então, assim, o São Paulo precisa abrir os olhos, porque, do contrário, vai experimentar sim o seu primeiro rebaixamento. Essa arquibancada que pode demitir, põe a nota da torcida organizada do São Paulo. Os caras já largaram a mão. Esses caras estavam de mão dada, que a diretoria tá lá, como é que tá agora? Olha lá.
Muito respeito com a camisa tricolor, tá no Instagram, né? Nosso amor ao São Paulo é incondicional e sempre estamos no Morumbi e onde for. Por esse amor fizemos o São Paulo ser campeão de tudo, mas tem certas coisas que não dá pra serem ignoradas sempre. O time se dedica... Aí eu tava lendo, já passaram pra frente. Mas aí é um resumo de que, olha lá, estão acelerando a diretoria do São Paulo pra alertar. Vai vender jogador no meio do ano. Exatamente. Eu posso estar errado aqui. Dos últimos 17 jogos do Brasileiro, do São Paulo, ele ganhou 2. Olha que coisa louca. Porque o São Paulo, no final, abandonou lá. Coisa, por que esse recorte de 17? Não de 20, não de 10, 17. Futebol é uma retórica muito distorcida, isso não é referência pra nada. Eu não tô comparando querendo que o São Paulo aqui tenha um elenco que seja cobrado como o Palmeiras e o Flamengo. Mas o São Paulo tem que ser melhor que o Sport, tem que ser melhor que o Mirassol. Entendeu? Tem times que estão conseguindo ser melhor que o São Paulo com um investimento muito menor, com 100 jogadores tão badalados, sem comissão técnica tão elogiada. Então, o técnico do Mirassol deu um nó no São Paulo. O Mirassol ganhou fisicamente. Desde o primeiro minuto do jogo, o Mirassol foi melhor. Então o jogador do São Paulo já entrou em campo cansado. Não, então, tem vários jogadores arrebentados. Não tem quem pôr. Isso é uma informação. Assim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo cansou, e aí o Mirassol cresceu fisicamente. Não, o Mirassol o jogo inteiro, no Morumbi. O jogo foi no Morumbi. O Mirassol engoliu o São Paulo. Desde o primeiro minuto de jogo. Muito mais organizado, trocando passes. E não é, time pequeno, ficou lá atrás ali, né, acadelado, jogando em contra-ataque, achou uma bola, não. O Mirassol mereceu, construiu, tal, entendeu? Rafael falhou, não sei o quê. O Mirassol mereceu ganhar, jogou melhor, o jogo inteiro. Então, quem vê futebol só pode ver isso. Não é possível, cara. Não é possível. Vou nem entrar, porque eu concordo que o Mirassol jogou melhor. Com 10, 12 minutos de jogo, o volante do Mirassol deu um pisão no jogador do São Paulo, tinha que ser expulso, dá um amarelo. Eu vou cobrar o mesmo argumento seu durante o ano inteiro. Eu vou lembrar desse lembra? O ano inteiro em cada pisão. O São Paulo ganhou do Grêmio com a ajuda da arbitragem. Eu sei trabalhar. Eu sei trabalhar. Como é que o São Paulo ganhou do Grêmio? Como é que o São Paulo ganhou do Grêmio? Com a ajuda da arbitragem. Isso não vai falar? Foi um pênalti como 500 pênaltis. Foi mais pênalti que o pênalti do Flamengo. Então fala, o São Paulo ganhou. Esse é o pênalti de futebol brasileiro. O São Paulo ganhou 2 jogos só nesse campeonato. Ganhou do Grêmio com a ajuda do juiz. Então peraí. Só foi expulso, não sei. Pra fazer o antes do Grêmio. Vale tudo pra fazer o antes do beldismo. Você sabe como é que o São Paulo ganhou do Grêmio. Muda opinião. Vai de novo pra ele. Aí, tá te irritando, São Paulo ganhou do Grêmio com a ajuda do juiz. E o outro jogo que o São Paulo ganhou, ganhou do Santos, que tá numa draga, na zona do rebaixamento. E o Santos merecia empatar o jogo. Pela bola, pelo desempenho. O Sérgio Sampaio era o treinador na época, ele falou assim, pô, cara, você vê pela chance criada. O Santos apertou, amassou o São Paulo. O Santos podia muito bem ter empatado o São Paulo no Morumbi. O Santos que nessa draga aí danada, entendeu? Então, as 2 vitórias do São Paulo são raríssimas, hein? Já temos 1/3 do campeonato quase. 10 rodadas, né? Talvez as pessoas não compreendam tanto. O elenco do São Paulo é limitado? É pior que o do Mirassol? Não é. Posso fazer um parênteses? Pode. Acho que esse é o argumento. Então coloca aí o Mirassol com a camisa do São Paulo, vai jogar bem. Esse time do São Paulo, se ele não tiver energia, ele não ganha de nenhum time. Nem do Sport, nem do Mirassol, nem do time do Massa. Como está acontecendo com o Internacional de Porto Alegre, que também não ganhou do Mirassol em casa, que não ganhou do Sport, que não tem... Não, são times... O futebol hoje não tem muito segredo. Né? Mas o que você fala? É mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Futebol é mais simples do que parece. Sem energia, sem condição física, nenhum time vai ganhar na camisa com 30 mil ou com 40 mil. Não vai. Né? E acho que assim como fez o Internacional, tem comparado sempre que as situações são muito semelhantes. Ao jogar, o Versone acabou de falar do revezamento do Corinthians, que tem mais elementos, mais jogadores que São Paulo e Inter. Né? A partir do momento que o São Paulo fez a opção de ir com todos os disponíveis, menos 9 machucados, para os aflitos, jogar contra o Náutico, e o Inter com todos os disponíveis para jogar contra o Maracanã, eles ferraram o final de semana deles e assim vai ser. Né? Eles não estão jogando a Sul-Americana, não, estão jogando a Libertadores, a Copa do Brasil brasileiro. E o São Paulo, e não é pela questão tática, o São Paulo não tinha condição de competir com o adversário. No aspecto técnico, ele até poderia ter, mesmo com 9 ausências. No aspecto tático, também. No aspecto físico, ele não tinha. E essa coisa vai passando para a próxima. O Inter vai sofrer na quarta contra o Bahia
E o São Paulo vai jogar antes contra o Talheres na terça-feira. Vai acontecer a mesma coisa. E esse cobertor curto, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada, vamos esperar a parada. Depois da parada, você tem 3 competições, você está perto da zona de rebaixamento no Brasileiro, assim como o Inter, e você vai querer caminhar nas Copas. Com qual elenco? Né? Não tem muita mágica. O jogo não me surpreendeu, mas não me surpreendeu em nada. 0. E aí, a partir do... Sabe o que surpreendeu? Que foi fora da curva? A falha do Rafael. Se além de tudo, você não tem energia, jogador, opção, e o teu goleiro falha e você sai atrás, acabou. O São Paulo terminou o jogo, ou estava no segundo tempo, com um ataque que tinha Cédric, André Silva, Matheus Alves e Rodriguinho. O São Paulo que conseguiu a façanha de perder para o Mirassol em pleno Morumbi. Nós temos o time que é a favor da permanência dos Beldia, que tem como argumentos o time desfacelado, o São Paulo passando por crise financeira e jogo atrás de jogo. E temos, do outro lado, as pessoas que pedem a saída dos Beldia com vários argumentos, dentre eles que o São Paulo não está jogando nada. E isso é um fato. Eu acho que o principal fato que a gente tem que ponderar é: o São Paulo não está jogando nada. Com os jogadores e sem os jogadores. O São Paulo não tem o mínimo de padrão de jogo. O mínimo. E, sinceramente, eu, como São Paulino, tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo aqui, traz os cortes para vocês. Os caras não são São Paulino, não estão nem aí. Eu, como São Paulino, eu me revolto porque eu não fico puto quando o São Paulo perde pro Palmeiras fora de casa. Porque é um resultado que acontece. Mas eu tenho o direito de me revoltar quando o São Paulo não ganha do Sport, no Morumbi, não ganha do Fortaleza, não ganha do Mirassol, empata com o Cruzeiro. Eu posso me revoltar porque é esse tipo de resultado que fez e faz do São Paulo estar onde está hoje na tabela do Campeonato Brasileiro. Quando o São Paulo sai ganhando por 2-0 e deixa o todo poderoso Alianza Lima empatar, eu posso, você pode cobrar o São Paulo. Se nós formos sempre usar como desculpa, o São Paulo está passando por uma crise financeira, os jogadores, o jogo atrás de jogo, todo mundo está passando por isso, irmão. Todo mundo está jogando jogo atrás de jogo. E eu não tô cobrando que o São Paulo ganhe do Flamengo, fora de casa, do Palmeiras, fora de casa. A minha revolta é porque o São Paulo não conseguiu ganhar do... Não é que não conseguiu ganhar. São Paulo não conseguiu jogar contra o Mirassol no Morumbi. Ah, mas era o time... Um time como o do São Paulo tem a obrigação de vencer uma equipe como o Mirassol no Morumbi. Seja por 1-0. Seja por 1-0. Tem a obrigação de vencer. Eu venho falando isso desde o início do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está perdendo a chance de fazer gordura no Campeonato Brasileiro. Gordura que seria aproveitada nas fases finais de Libertadores e Copa do Brasil. Que você poderia aí sim poupar no Campeonato Brasileiro com o time reserva. E aí, se você perdesse ou empatasse o jogo, não teria problema, porque você teria gordura para queimar, para estar longe da zona do rebaixamento. São Paulo, a cada rodada que passa, ele fica nesse elevador maldito entre G10, perto da zona. Z10, G10, perto da zona. Até quando? A culpa não é só do Zubeldia, a diretoria tem culpa nisso, os diretores têm culpa nisso, mas não dá para colocar a responsabilidade em tudo menos no Zubeldia. O Zubeldia tem grande parcela nisso. Desde um time mal treinado, sem o mínimo padrão de jogo, para esse tipo de jogo. E aqui eu tô falando de quando o São Paulo precisa atacar. Porque quando o São Paulo vai jogar contra o Flamengo, ou equipes grandes, o São Paulo, Palmeiras, por exemplo, o São Paulo é um time que faz jogo duro contra Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O São Paulo faz jogo duro contra Palmeiras,
Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque se defende bem. Mas o São Paulo não tem o mínimo de padrão de jogo ofensivo. O São Paulo vem fazendo gol de bola aérea, o São Paulo vem fazendo gol de pênalti, e o São Paulo faz gol quando alguém acha uma jogada individual. É assim que o São Paulo vem fazendo gol. E um time desse jeito, se a gente for voltar no tempo, o São Paulo do Aguirre era o time do contra-ataque. Contra-atacava letalmente. Depois, o São Paulo do Rogério Ceni era um time que tinha um sistema de criação bem interessante, por sinal, né? Uma transição rápida. Pegava a bola e fazia transição rápida, lá no início da era Rogério Ceni. O São Paulo do Diniz, o sistema do Diniz. O São Paulo do Crespo, marcação forte no meio de campo, tomava essa bola na marcação forte e saía. E ligação direta. O time do Crespo tinha muita ligação direta, principalmente com o Miranda. O São Paulo do Dorival Júnior, trabalho por dentro. O São Paulo do Dorival só criava por dentro, triangulações e tabelas por dentro, pelo meio. Qual que é o sistema de criação do Zubeldia? O São Paulo ataca por fora, ataca por dentro, bola direta, Qual que é? Você que entende o padrão de jogo, eu posso ser burro, tudo bem, eu ser burro, tá errado. Mas você que entende, digita aí nos comentários, qual é o padrão de jogo do Zubeldia? Não, o São Paulo, ele constrói assim, de tal maneira. Porque eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver um padrão minimamente ofensivo do time do São Paulo. É o famoso Deus nos acuda. A bola chega no meio, volta para trás, vai para um lado, que volta para trás, que vai para o outro e volta para trás, até chegar no Oscar que tenta fazer alguma coisa, ou até chegar em algum ponta que tenta ir para cima, até que você ganhe um escanteio e joga a bola na área. Esse é o padrão de jogo do São Paulo. É assim que a gente vai tentar vencer algo? Eu não quero que o São Paulo amasse ninguém. São Paulo meta 3, 4 todo jogo. Eu quero que o time tenha um mínimo de padrão. E quando pegar o Sport dentro do Morumbi, ganhe. E quando pegar o Mirassol dentro do Morumbi, ganhe. É pedir demais isso? E a batata do Zubeldia tá assando. A batata do Zubeldia tá assando e tá assando muito. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.